Boa noite. A paz do Senhor a todos. Nesta noite nós queremos deixar uma palavra para nossas vidas que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 2 e no versículo de número 2 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e eu abençoareis o que te abençoares, e eu o que te amaldiçoares, eu amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos observar que aqui nesta palavra, que quando o Senhor Jesus, ele vai falar com o teu servo por nome chamado Abrão, aleluia, que o texto começa iniciando no capítulo 12 e no versículo de número 1, que quando Deus fala para ele: levanta, sai da tua casa e sai do meio da tua parentela. O texto diz que aqui Deus, por sua vez, está chamando Abrão para uma grande caminhada. Esta caminhada que está na cidade de Harã, agora no início. O texto diz que quando Deus fala com ele, e ele pega a sua família, ele pega, aleluia, o seu irmão Ló, aleluia, e o Senhor, por sua vez, dá uma ordem a ele. E o texto diz também que Deus disse: eu farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. E Deus ainda disse mais: e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Em outras palavras, quando Deus fala, eu te abençoarei, em outras palavras, Deus aqui ele está afirmando que a palavra abençoar significa aumentar. E aqui, mas para Deus fazer tudo isso, para Deus fazer tudo isso, Abraão ele teve que abrir mão de muitas coisas. Ele teve que renunciar muitas coisas. Se nós olharmos que quando ele sai do meio da tua terra, ele sai do meio da tua parentela, e Deus disse que ia abençoar, e Deus disse que ia engrandecer o teu nome. E após Deus falar que ia abençoar, Deus disse que ia engrandecer o teu nome. Aí Deus disse ainda mais: e tu serás uma bênção. Em outras palavras, aqui Deus está chamando Abraão para uma caminhada triunfal. E nesta noite, da mesma forma que Deus, por sua vez, ele chama Abraão e faz uma promessa, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, vai chegar um momento em nossas vidas que nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que abrir mão, muitas vezes, da nossa família para seguir, aleluia, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Quando Deus fala que iria abençoar, Deus estava falando que ia aumentar. E Deus disse: e eu engrandecerei o teu nome. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou exaltar o teu nome. Aí Deus disse assim: e tu serás uma bênção. Em outras palavras, no momento da separação, que Deus chama Abrão, nesse percurso, nessa jornada, nessa caminhada com Cristo, nós vamos ver que Deus disse que ele ia ser uma bênção, e tu serás uma bênção, como diz no capítulo 12, no versículo de número 2, parte B do versículo. Agora o texto, ele vai dizer que Deus agora direciona a Abrão para uma cidade chamada Canaã. Essa cidade de Harã, aleluia, para Canaã, eram aproximadamente 358 quilômetros. Aí Deus ele vai muito mais além, meu irmão, minha irmã, daquilo que a gente possa imaginar, que todo o processo ele tem um propósito.
Porque muitas vezes no momento da separação nossa com Deus e Deus na nossa separação conosco, é doloroso. Abraão, ele vai abrir mão da sua terra natal. Abraão, ele vai abrir mão, aleluia, da sua família. Abraão, ele vai abrir mão, aleluia, ele vai abrir mão da tua família. Ele vai abrir mão, aleluia, do rio Jordão, aonde Israel estava com ele. Abraão, ele vai abrir mão da riqueza. Abraão, ele vai renunciar à riqueza de Sodoma. Abraão, ele vai abrir mão de Israel. E a gente vai ver que o mais importante, que o que Deus estava reservando para ele no meio de tudo isso, era a riqueza espiritual. E eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivenciado, que no meio desta promessa que Deus fez para Abraão, no capítulo de número 12, se você ler depois, pausadamente, você vai entender do que Deus teve com Abraão e o que Deus tem com você. Se Deus está te separando, se Deus está se afastando você de alguém, não se preocupe, porque Deus, ele tem os seus propósitos, ele tem a sua forma de trabalhar. Porque muitas vezes, nós vamos observar que muitas vezes a multidão, ela atrapalha o crescimento de Deus na nossa vida. Por quê, pastor? Se a gente observar, Jesus nunca, ele estava, aleluia, ele estava no bolo da multidão. É a multidão que estava atrás de Jesus. Todos os sinais de prodígio que Jesus fazia, Jesus saía de Jericó, Jesus ia para Betânia, aleluia. Jesus, por onde Jesus passava, fazia sinais de prodígio, ele não ficava em meio à multidão. Jesus, ele seguiu o seu ministério e a multidão ia atrás dele. Mas a gente vai ver aqui que, por sua vez, ainda Deus está falando com Abraão. Mas como que Deus fala? Deus, ele vai falar no início do versículo de número 1, no capítulo 12 de Gênesis. Mas a gente vai ver que Deus ali depois, Deus não fala mais nada. Deus não fala mais nada. Pastor, tem momentos que Deus, ele vai ficar em silêncio, vai ficar em silêncio. Mas o Senhor disse que iria abençoar, engrandecer o nome dele, e Deus disse que ele ia ser uma bênção. Em outras palavras, Deus também estava dizendo: quem te abençoar, eu abençoarei. Agora, quem amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Em outras palavras, querido ouvinte da palavra do Senhor, uma vez que Deus abençoou, o adversário, o inimigo, ele não tem o poder, aleluia, de amaldiçoar, porque a palavra, ela já foi liberada, e a palavra, ela tem poder, e a palavra que tem poder é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nesta noite você possa ficar com esta palavra, e no meio de tantas renúncias que você possa estar fazendo, tem um propósito. E no meio de tantas renúncias que você está fazendo, Deus está te separando. Deus está te separando por o extraordinário. Eita glória, aleluia. Deus está preparando algo tremendo para a tua vida. Deus está preparando o teu ministério. Deus está preparando a tua casa. Interessante que no momento que Deus, nesse momento de separação com Abraão, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando das necessidades. Deus está cuidando da família de Abraão. Deus está cuidando de Sarai. Deus está cuidando dos sonhos, dos projetos dessa família. Mas uma coisa eu sei, ele não abriu mão, aleluia, do propósito. Eita glória. Então a palavra que eu deixo para você nesta noite, no meio da separação que Deus está te separando, não saia da vontade do propósito do nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe na noite deste dia, que esta palavra possa alcançar a você. E eu quero dizer para você, se você está aflito, se você está passando um processo doloroso, assim como Abraão passou, calma, é Deus te separando por extraordinário, e o propósito ele vai realizar para a honra e a glória do nome dele. Que Cristo nesta noite possa te dar
uma quarta-feira de noite abençoada por Ele, no nome de Jesus.